Olá, meu nome é Cristiane, eu sou fonoaudióloga aqui na Audiopróteses. Hoje estamos aqui com a nutricionista Jéssica, que veio falar para nós sobre a alimentação. Jéssica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Obrigada pela sua presença. Eu vou deixar você se apresentar. Obrigada, primeiro, pelo convite. Bom, meu nome é Jéssica, eu sou nutricionista, formada há 13 anos, agora em fevereiro faço 13 anos. E desde que eu me formei, eu já abri meu consultório, então eu tenho 13 anos de atuação na área de atendimento mesmo, que é a nutrição clínica, né? Dentro da profissão de nutricionista existem várias linhas de atendimento, né, de se trabalhar, mas eu escolhi então essa área clínica. E no início eu atendia mais mulheres visadas no emagrecimento, mas com o passar dos anos eu fui me aprimorando em outras coisas, principalmente na questão de fitoterapia, de plantas medicinais. E aí eu fui começando a atender mais voltada para a área da saúde, da interpretação dos exames, da suplementação. E quando eu engravidei, passei por essa fase de ser gestante, de ter criança pequena, eu vi a necessidade de entrar nesse mundo da nutrição materno-infantil mesmo, tanto por necessidade, mesmo eu sendo profissional da área, perceber que eu não sabia tudo, né, aquilo que eu precisava, ficar com dúvida, e aí eu comecei a ver como as mães também tinham dificuldades em encontrar algum profissional na área, assim, que tirasse as dúvidas, né, que deixasse ela segura. E aí fui entrando nesse mundo. E se apaixonou. E me apaixonei, e agora eu atendo ainda, né, mulheres gestantes, continuo atendendo a prevenção de doenças, mas as crianças, as famílias entraram, né, como uma nova via aí, né, nesse meu atendimento, nessa minha caminhada. E foi muito importante para mim, tanto na minha gestação como na criação dos meus 2 filhos. Foi, assim, muito imprescindível, posso dizer, porque eu tive diabetes gestacional e 2 filhos alérgicos. Então, tudo que uma nutri precisa. E aonde que você atende, Jéssica? Hoje eu estou atendendo online. Desde ali da pandemia eu acabei montando o consultório online, e com as crianças pequenas ficou no online por enquanto. Então hoje é somente no online. Você quer deixar algum contato para caso alguém queira te procurar? Pode me procurar pelo WhatsApp, que é o 999636150, ou pelo Instagram, que é Jéssica Ramayer _. Tá bom. Então, vamos começar a nossa conversa então, né? Jéssica, por que você entende que a alimentação é tão importante nos primeiros anos de vida? Cris, hoje já se fala muito sobre a importância dos 1000 dias, né? É uma frase que todo mundo, né, já deve ter ouvido falar, que é a importância do cuidado lá do bebezinho já, né, desde a gestação. Então, aquilo que a mãe come na alimentação, na gestação dela, aquilo que ela suplementa ou deixa de suplementar na gestação, vai interferir na vida adulta daquela criança, né? Na verdade, a conversa é até um pouco mais complicada, porque hoje em dia a gente já sabe que aquilo que as nossas mães fizeram já interfere no nosso filho, né? Então, quando tá lá o óvulo, né, dentro, né, do ovário, já tá sendo estimulado o futuro daquela criança. Então, sim, os primeiros 1000 dias, que são ali a questão da gestação até os 2 anos da criança, é onde mais há desenvolvimento, seja neurológico, a microbiota intestinal, todos os órgãos, né? Tudo tá em extremo crescimento e desenvolvimento. E quando falta nutrientes nessa fase, vai se ter um resultado, né, tanto na infância como na vida adulta daquela criança. Seja na questão de doenças, como até mesmo a questão cognitiva, né? Então, o que a criança come nos primeiros anos de vida e o que essa mãe come durante a amamentação vai influenciar até mesmo nas bactérias que vão colonizar o intestino dela. Olha, que interessante. Umas coisas que a gente não faz ideia, né? Sim. E então, assim, o que a criança come nessa fase do crescimento pode, de certa forma, interferir na fala, no aprendizado e comportamento dessa criança? Com certeza. E muitas vezes é até confundido, né? A mãe ou algum profissional
fala que é comportamental, que é da fase, né? A birra dos 2 anos, é do desenvolvimento da criança, mas muitas vezes é deficiência nutricional. Então, por exemplo, a do ferro, né? Vou entrar num assunto que aconteceu comigo. Então, o meu filho, ele acordava a noite inteira. Quando ele era bebê, ali antes de 1 ano, ele tinha assim uns 6 meses de vida, ele começou. Ele acordava umas 5, 6 vezes à noite e tenta diagnosticar alguma coisa, né? Qual que é o problema, que você sabe que não é normal. Aí com 11 meses a gente fez o primeiro exame de sangue dele, que geralmente é feito a partir de 1 ano, né? Mas a gente antecipou para investigar o que poderia estar acontecendo. Resultado, ele estava com anemia. E essa anemia, então, o que a gente sabe, né, que é muito comum, você não identifica, né, somente no exame, mas um dos sintomas da anemia é dormir mal. Então, às vezes a mãe pensa, meu Deus, o meu filho acorda a noite inteira, né, é normal. Não necessariamente seja normal, né? Pode ser uma carência nutricional. Então, às vezes a criança vai mal na escola, não consegue prestar atenção na professora, fica ali 5 minutinhos e já começa a ficar disperso, né? Hoje em dia já começam a entrar os diagnósticos, né? Sim, eu já pensei aqui num TDAH. Exatamente, que tá muito até na moda, assim, né? Mas, às vezes, pode ser simplesmente uma correção, né, de nutrientes ali que aquela criança está precisando, que vai melhorar muito a questão cognitiva dela, né? E aí, como a gente estava conversando ali na primeira pergunta, às vezes nos primeiros 2 anos isso passa despercebido. Tem profissional que não pede exame de sangue no primeiro ano, e às vezes no segundo ano pede o básico do básico, né? E ali fica escondido os principais anos da vida daquela criança com deficiências importantes, né? Então eu fico pensando, se eu não tivesse feito esse exame no meu filho com 10 meses, quanto tempo de anemia, né? O que isso poderia impactar na saúde dele, né? Então o desenvolvimento neurológico até 1 ano, até 2 anos é enorme, né? Tá toda hora ali formando novos neurônios, novas conexões, né? E a falta de ferro faz com que isso não aconteça de maneira eficiente, né? Então existem vários nutrientes importantes que, se a gente não vai avaliando, não vai entrando nessas questões, acaba se passando despercebido e trazendo esses danos, né? Tanto no aprendizado como no sono, né? Sim. E aproveitando que estamos falando, então, dessa questão, quais seriam as vitaminas e minerais importantes para esse desenvolvimento das crianças? Cris, nas minhas avaliações, eu não deixo de avaliar o ferro, né? Por saber que poucos profissionais avaliam. E, assim, o ferro é uma questão que, para ele aparecer no hemograma, é quando a anemia está extremamente grave. Então, só vai baixar as hemácias, só vai baixar os parâmetros do hemograma quando a anemia está num estado já crítico, né? Então, primeiro ela tem outros passos que a gente consegue avaliar pelos exames para saber que aquela criança já está com deficiência de ferro, já está tendo prejuízos, né? Então, eu sempre avalio todo o metabolismo do ferro, né, que a partir de outros nutrientes e a partir do estoque do ferro, que é a ferritina, enfim, uma série de outros exames, né. A vitamina D, né, que é extremamente importante nesses primeiros anos de vida. Complexo B, que seria todas as vitaminas do complexo B. Zinco e selênio. Então, numa avaliação mínima minha, assim, eu preciso ver esses nutrientes. Esses nutrientes. São, assim, os que, se tiver baixo, a criança vai estar enfrentando alguma dificuldade. E precisa suplementar? Geralmente. E o que acontece com a criança quando existe a falta dessas vitaminas? O ferro, então, né, causa anemia, mas na verdade a anemia pode ser por deficiência de ferro, também pode ser por deficiência de vitamina B9, né? Existem vários tipos de anemia. Sim. E a vitamina D, quando ela está em falta, ela vai causar um prejuízo na imunidade da criança. Então essa criança ela vai ter muitas infecções de repetição. Então, às vezes também a gente escuta do médico, do profissional que está acompanhando, é normal, é porque começou a ir na creche, na escola, então está começando a socializar com bactérias diferentes. Mas, às vezes, quando aquela criança tem muita falta de vitamina D, ela acaba pegando tudo que tem lá, né? Se ela estivesse com os níveis adequados de vitamina D, de ferro, de zinco, de selênio, a imunidade dela estaria melhor e ela não pegaria tanto, né? O corpinho dela conseguiria reagir mais e não entrar até mesmo com essas infecções tão graves, né? Porque tem pais que às vezes ficam com a criança 1 mês na creche, 3 meses em casa, né? Entra numa série de infecções e não consegue
dá volta rápido, né? Fica muito longo o processo. Então... Fica complicado. Então causa esse prejuízo na imunidade, causa anemia, deficiência cognitiva, né? Dificuldade de atenção. É um combo. É um combo, E o zinco e o selênio, que é um que poucos profissionais avaliam, muitos anos ali com ele baixo, acaba desregulando tireoide. Então, chega lá assim com 5, 6 anos, a criança às vezes com bastante sobrepeso, bastantes dificuldades para emagrecer. Tu vai lá olhar, ela tá com a tireoide alterada, ela tá com um TSH muito alto e com certeza zinco e selênio baixo. E a gente mudou muito a alimentação, né? Então hoje em dia é difícil a família que tem o costume de comer castanhas, por exemplo, né? E selênio, o que tem bastante selênio são as castanhas. E a gente não come praticamente nunca. Então sempre tá baixo nas crianças que eu avalio. E no dia a dia, as famílias, as mães, elas conseguem perceber se a criança está tendo uma boa alimentação ou não? Como que é isso para as... Olha, eu vou dizer que para o profissional é bem mais fácil de perceber, assim, às vezes eu olho aquele grupinho de crianças, assim, e você bate o olho numa criança, você já pensa, essa criança provavelmente está com deficiência de ferro, porque você identifica alguns sinais olhando para a criança, né? Então, às vezes até mesmo pele seca, muito seca, né? Cabelo muito seco, palidez, olheiras, olho amarelado, né? Unhas fracas, unhas com desenhinhos, assim, né? Listrinhas, unhas quebradiças. Então, você consegue identificar, olhando para a criança, algumas deficiências. Mas também os pais, né, que estão ali no dia a dia, às vezes acabam se habituando com aquela imagem da criança, né? Acham que aquilo ali é o normal da criança. Por exemplo, uma criança pálida, né? Que geralmente tem anemia. Aí o pai diz, não, mas ele sempre foi branquinho, né? Então, mas pode ser que ele sempre teve anemia, né? Uma anemia dessas que tá ali, não apareceu ainda muito no hemograma, mas o ferro tá baixo, tá sempre prejudicando, né? A criança tá sempre empurrando aquele, tentando lidar com aquele nutriente de uma forma, com o combustível que o corpinho dela tem, né? Então, algumas outras coisas que os pais podem estar identificando são irritação sem muito motivo, assim, tipo, não aconteceu nada na vida daquela criança de diferente, ela começa a ficar muito irritada, até mesmo um choro excessivo, como eu já mencionei antes, acordar muito à noite, não ir bem na escola, né, não ter apetite, tudo isso pode ser sintomas de carências nutricionais, né? Então, que merece uma investigação. Que merece uma investigação. Sim. E uma criança que é saudável, né? Existe a necessidade de uma suplementação de vitamina ou não? Ela consegue tudo isso na comida? Que eu acho que isso também é uma coisa que... Não, mas é saudável, né? O grande problema é que, como a gente estava comentando ali sobre as castanhas, o hábito mudou muito, né? Então, mesmo que uma criança tenha uma alimentação maravilhosa, que eu acho bem difícil hoje em dia ter aquela criança que segue todos as recomendações nutricionais, o alimento é outro, né? Então, hoje em dia, geralmente o alimento já vem de um solo pobre, né? Então, aquele solo que foi muito usado já pela agricultura, que não repôs o que deveria de nutrientes, né? E aí, então, esse alimento já tem menos nutriente. A criança já come, às vezes, pouco daquele, né, pouca variedade ou pouca quantidade mesmo. Então, ela já está comendo menos nutrientes do que nossos avós, nossos bisavós comiam. Então, mesmo que ela tenha uma alimentação considerada saudável, possivelmente ela tenha falta de alguns nutrientes por uma série de fatores, né? Esse é um, né? De ter um alimento que já é mais pobre. Existe a questão do intestino, né? Que desde ali do nascimento sofre interferência. Então, se a microbiota não está adequada, não vai ter uma absorção correta de nutrientes. Existe a questão também de competição de absorção de nutrientes. Então, uma coisa que criança consome muito é leite, né? E o leite, o cálcio em si, né, ele é a mesma sítio de absorção do ferro, por exemplo. Então, se você come um prato de feijão, que é rico em ferro, ou mesmo carne, e em seguida um leite, que geralmente é o que acontece, acaba não absorvendo aquele ferro que a criança comeu, né? Então, ela comeu saudável, ela comeu feijão, ela comeu carne,
mas aí depois ela tomou o leite. E aí quem vai ganhar na briga é o cálcio. É o cálcio. Então, assim, claro, precisa de cálcio também, mas o leite não é um alimento extremamente rico em cálcio, né? E a criança precisa também desse ferro, né, pelas questões ali da anemia. Então, existe o alimento que é mais pobre, existe o intestino que às vezes não consegue absorver corretamente porque tá com furinhos, né? A gente fala que tá danificado ali algumas estruturinhas dentro do intestino, então entra mais fácil as toxinas e os nutrientes não absorvem de forma tão eficaz. Tem essa questão da competição dos nutrientes, né? Então, mesmo que a criança coma saudável, pode ser que esteja faltando alguma coisa. Ou o outro exemplo é a vitamina D, né? Então, a gente consome a vitamina D com os alimentos, mas ela é uma provitamina que a gente fala, né? Então, você precisa do sol para que ela seja sintetizada. Sim. E a exposição hoje solar, né, não é adequada. A maioria das pessoas foge do sol, né? E o melhor horário para exposição do solar, assim, para que você absorva a vitamina D, é das 11 às 3 da tarde, que é justamente o horário que a criança ou tá dentro de casa ou tá na escola, né, que tá muito calor para você levar ela lá fora. E aí acaba ficando, às vezes, o dia inteiro na escola, né? Não tem exposição solar, ou só tem no verão, né? Sim. E daí no verão tem a vitamina D boa, mas no resto do ano É ruim. é ruim. A gente mora num lugar que não tem, assim, sol o ano inteiro, né? Mais no verão mesmo, né? Nos outros dias acaba não tendo a incidência solar que a gente precisaria para absorver a vitamina D. Então, vitamina D é meio que todas as pessoas que eu atendo não têm a vitamina D no nível que deveria. Sim. Interessante. E para as crianças de entre 1 e 6 anos, qual seria o alimento que você diria assim, não pode faltar? O mesmo que para qualquer idade, assim, né? Seja adulto, idoso, todas as pessoas deveriam ter um prato que fosse composto de proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais, né? E também gorduras boas. Então, esse é o combo ideal, né? Que é um pouquinho de cada grupo alimentar. Carboidrato, proteína, as vitaminas e as gorduras boas. Então, claro que você não vai ficar lá conferindo, né? Agora no meu café da manhã tem todas, né? O ideal é que seja equilibrado durante todo o dia, né? Então, naquele dia, você ofereceu todos os grupos alimentares para tua criança, né? Ou para tua família. E assim você vai garantir uma melhor absorção dos nutrientes e uma alimentação de melhor qualidade. Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta polêmica, tenho certeza que vou ser bem julgada pela pergunta que vou te fazer, mas preciso, né? Biscoito, suco de caixinha, os ultraprocessados, né? Como que eles atrapalham no desenvolvimento das crianças? Cris, eles atrapalham principalmente porque eles mudam o paladar da criança. Então, aquela criança que consome muito suco de caixinha, muito alimento ultraprocessado, ela começa a não aceitar o alimento in natura. Né? Então, o que é um alimento ultraprocessado? Geralmente, se for salgadinho, né? Se for salgado no geral, ele tem glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Então, aquilo fica muito atraente para o paladar, né? A criança se vicia realmente naquele sabor. E aí, a comidinha lá, básica, só com salzinho, não tem mais graça, né? E o doce é extremamente doce, né? E aí, você não consegue alcançar aquele nível de açúcar numa fruta. E aí a fruta é azeda, né? E isso é o principal, assim, porque muda completamente a aceitação alimentar da criança. Então, quanto mais industrializados ela consome, menos alimentos naturais ela vai aceitar. Tem uma relação bem forte com o paladar, então, essa questão. Com certeza com o paladar, fora as consequências de danos, né, que você está causando ali dentro do corpo, né? Então, assim, o ultraprocessado, ele também é aditivo, né? É química em cima de química, eu sempre falo para minha filha, né? Ela tem 5 anos e eu sempre explico para ela o que tem ali naquele alimento, né? E eu acho que isso é bem importante também para os pais, até porque a partir dessa idade, de 5 anos, eles conseguem ter um pouco de discernimento, né? Deles decidirem um pouco mais sobre o que comer. Sim. E aí você explicar para o teu filho ajuda ele a ter boas escolhas, né? Mas a questão dos corantes, dos aditivos, então elas vão estar principalmente danificando o intestino da criança, né? E esse dano intestinal é aquilo que eu falei que
Eu costumo dizer assim para os meus pacientes que o intestino é como se fosse uma parede de tijolinho. E ele tem um reboco, né, um cimentinho unindo uma célula com a outra. Quando a gente consome esse tipo de alimento, ele vai causando buracos, vai dando furinhos no reboco, vai caindo pedaços do reboco e o tijolo vai ficando exposto, vai ficando com buracos. Quando esse alimento chega ali, ele vai agredindo o intestino e causando uma inflamação. Essa inflamação causa uma inflamação geral no corpo, né? Trazendo a imunidade baixa, as infecções de repetição, a má absorção dos nutrientes. É uma cascata, né? E os vírus, então, né, eles ficam livres ali, circulando no intestino, entram mais na corrente sanguínea e os nutrientes são impedidos de ter essa absorção de forma correta. Então, os ultraprocessados vão mudar a vida da criança, né? Porque quando eles começam a comer, vai entrando naquela rotina da criança e é difícil a mãe que consegue controlar, né? Então, a criança começa a pedir bolacha recheada de lanche todo dia, e a mãe vai lá e compra, né? Então, o lanche da escola é pão de queijo, é bolacha recheada, é suco de caixinha, é bolo de pacotinho, não é mais nada, né? Não é mais a bolacha caseira, o pão caseiro, o suco caseiro. Isso a criança passa a não aceitar mais, né? Então, vai entrando cada vez mais no industrializado e não tem mais volta, né? Tipo, é difícil, você vai ter que fazer um processo com essa criança para voltar o paladar dela, como se fosse limpar o paladar dela de novo, né? Para um nível que você consegue processar na tua casa, né? De açúcar, de sal, sem glutamato, sem esses temperos artificiais. Então, o dano é bem... E quando você fala dessa questão da inflamação, eu ouvi alguma vez, não sei se é real, pode chegar essa inflamação a nível neuronal, a nível neurológico? Pode, sim, com certeza. E até os corantes ali, eles são muito associados com isso, né? Até em alguns outros países já se estuda essa questão, né? A intenção de... Alguns corantes já foram, assim, banidos, né? Mas eles estão querendo banir todos os tipos de corantes ou chocolates tipo M&M's, que é muito corante que tem ali, né? Acaba tendo muita relação, tanto com câncer, né? Que hoje em dia a gente está vendo um aumento absurdo de câncer infantil, em qualquer idade, né? Mas desde as crianças já. E também com essa questão de inflamação neuronal, até mesmo alguns transtornos, né? A seletividade alimentar, o TDAH... TOD, né? Todos esses transtornos, alguns estudos apontam consumo, às vezes, na gestação, sabe? Quando a mãe consumiu muito na gestação certos alimentos, até mesmo adoçantes, né? Trazendo desvios ali, né? De formações, né? De coisas que acontecem depois na criança. Sim. E falando com relação à quantidade, né? Qual seria a quantidade certa? O que é mais importante? A quantidade ou a variedade no prato dessa criança, né? Ou do geral, de qualquer pessoa, né? As crianças, elas sabem, elas nascem com como se fosse um botãozinho, né? Um termostato ali do quanto elas precisam comer. Elas nascem sabendo. O problema é que os pais, eles nunca estão seguros com a quantidade que a criança está comendo. Então, a gente já está ali desde bebê, na introdução alimentar, dando de colherada na boca da criança, não respeitando a criança, né? Geralmente a criança começa a cuspir, começa a virar o rosto, dizendo que já está satisfeita. Mas os pais pensam, não, mas comeu muito pouco, né? Comeu pouco, então começa a forçar, né? Já vi casos de pais que enfiam a colherada até a criança vomitar, né? Porque pensam que comeu pouco, ou pensam que está cuspindo porque é um processo natural. E aí, às vezes, os pais estragam, então, né? Essa regulação que já nasce. Fica a dica, né? Fica a dica. Hashtag fica a dica. A criança, todas elas nascem já sabendo o que ela precisa. E muitas vezes é pouco mesmo, né? E o que acontece muito também são os saltos de desenvolvimento. Então, a criança, até 1 ano, ela come muito, né? No começo ela não come nada, né? Que você tá ali, né? Mas depois ela começa a comer muito. Você dá aqueles pratões, assim, às vezes ela come aquele pratão enorme com 1 ano e pouco. Quando ela faz 2 anos, ela não come mais nada. Porque daí ela já cresceu, deu aquele estirão de crescimento dela e ela começa a crescer mais devagar. Então, os pais pensam
pensam, meu Deus, mas ele comia 2 pratos de comida, agora ele come meio. Ah, não, porque ele tá com algum problema, né? Tá com seletividade. Mas é um processo normal, né? E o importante é saber respeitar, que a criança sabe a quantidade. O dever dos pais é oferecer a qualidade, né? Então, a criança não sabe, quando ela é pequena, que o aditivo faz mal, que o ultraprocessado faz mal, que a bolacha recheada causa isso no corpo dela, né? Que pode causar tantas doenças e alterações no corpo dela para a vida adulta. Quem sabe são os pais, né? Então, os pais têm o dever de ter a qualidade nutricional em casa, a oferta do alimento saudável. Mas a quantidade sempre vai ser regulada pela criança. Então, não existe quantidade, né? Pode ser que existam 2 crianças de 5 anos aqui na nossa frente e elas vão comer, e para cada uma vai ser individual essa quantidade, né? Essa quantidade pode ser que naquele dia a criança praticou bastante exercício físico, o corpo dela está precisando de mais combustível, né? E a outra ficou mais sedentária, mais sentada, né? Então o corpo dela não precisa tanto, né? Então vai depender da criança, da refeição, do dia. Às vezes a criança num dia come 2 pratos, no outro come meio. Aí às vezes a mãe diz, mas ontem você comeu 2 pratos, hoje só meio é o suficiente. Mas se a criança falou que você tem que entender, tem que respeitar. O grande problema é quando a criança está esperando uma recompensa, né? Às vezes a criança acaba comendo, não, come tudo, limpa o prato que você ganha sobremesa, ou que acontece isso, ou acontece aquilo. Então aí já começam a entrar a desregulação, né? A criança já está sendo influenciada de alguma forma. Mas tirando isso, ela sempre vai saber qual é a quantidade que ela precisa comer. Outra coisa que eu não sabia. Que legal. E com relação às crianças quererem sempre as mesmas coisas ou não gostar de nada, como fazemos com isso? Isso também é uma questão, né, que os pais costumam, se eles demoram para buscar ajuda nutricional, acaba sempre piorando, né? Porque, digamos assim, a criança tem os preferidos dela, né? E aí eles percebem que tem os preferidos e passam a oferecer os preferidos. Porque daí ele come. Não, mas se eu coloco os preferidos, ele come mais. Mas aí a criança só é exposta àqueles 15 tipos de alimentos ali, e ela, né, principalmente até os 5 anos, se ela só come aquilo, ela só vai, cada vez mais ela só vai comer aquilo, e ela vai restringindo ainda mais, né? Então antes ela comia 20, mas a mãe percebeu que 15 era os que ela mais gostava, então ela começou a cozinhar só aqueles 15. Aí a criança dos 15, ela já vai pedindo pra pegar só, no fim das contas acaba sendo macarrão, geralmente, né? Pão, né? Então se o pai, né, ou a mãe acabam sempre fazendo as vontades da criança e sempre oferecendo só aqueles alimentos que ela já tem o hábito de comer, que são os preferidos, você vai cada vez mais restringindo a variação de alimentos que aquela criança aceita. Então, para que ela não vá restringindo, o ideal é que você, né, que a tua família, que os pais, né, tenham uma alimentação variada e que sempre tenha vários tipos de alimentos, né? No caso de, a criança só come macarrão, mas você continuar comendo arroz, feijão, ter saladas, ter outras ofertas ali na mesa para que a criança perceba, né, que existem outros alimentos, que a família consome esses outros alimentos e não vá sempre reduzindo mais, né? Então, depende muito da oferta familiar para que ela não vá reduzindo cada vez mais. Eu poderia dizer que para ela não ir se tornando seletiva? Exatamente, porque ela vai indo pelo paladar, né? Então acaba virando achocolatado, pão, macarrão, às vezes carne, ou vai indo mais ainda para linguicinha, né? Então são as coisas que geralmente a criança já aceita sempre, né? E aí ele já tem uma resistência um pouco maior com os vegetais, né? Ou com as frutas. Sim. E aí, só aceita banana. Então agora eu só dou banana, que é a única coisa que aceita. Não, você tem que oferecer as frutas de outras maneiras, né? Para que ela não vá se restringindo. Então, às vezes, naquele momento ela não estava aceitando mamão, né? Amassado. Mas a partir do momento que você começou a dar para ela um mamão picado, ou você colocou aveia, ou até mesmo, sei lá, colocou um fiozinho de mel, você fez uma oferta diferente, ela começou a ver que aquele alimento, não, assim fica bom, né? Mas o principal, você comer, né? Então, o teu filho, ele só come banana, mas ele provavelmente só come banana porque na tua casa
é pouca oferta de alimento, né? Então, o teu marido e você já comem só banana ou comem porque tem que comer, sabe? Então, geralmente, os pais são os espelhos, na verdade, né? Sim. Então, os filhos, eles vão muito na onda do que acontece na tua rotina familiar. E às vezes os filhos não ficam em casa muito com os pais, né? Então acabam ficando com os avós ou com outra pessoa. Então é essas pessoas que vão ter o reflexo ali, né? Se os avós não comem, geralmente as crianças não vão comer. Sim. Aquela pessoa que mais convive com a criança é que vai estar passando esse hábito para ela, né? E ainda dentro dessa questão da seletividade, quando que ela deixa de ser normal, se é que a gente possa dizer que a seletividade alimentar seja normal, e passa a ser um sinal de alerta, que realmente é preocupante? A seletividade, então, vai se agravando, né? Como a gente estava falando, conforme os pais vão parando de oferecer os alimentos, os pais vão afunilando cada vez mais a oferta, em vez de fazer ao contrário, né? Oferecer mais, eles vão oferecendo menos, por medo, né? Por medo que a criança não esteja comendo o suficiente, por medo que faltem nutrientes. E aí a coisa vai se agravando, né? Chegando às vezes ao ponto de só aceitar 1 ou 2 tipos de alimentos. Então, é considerado grave uma seletividade alimentar onde a criança aceita menos de 10 ou 15 tipos de alimentos, ou quando ela exclui completamente um grupo inteiro. Por exemplo, não come nenhum tipo de carne, não come nenhuma fruta, não come nenhum vegetal, né? Só come massas, né? Ou só come... Às vezes tem casos assim extremos, tipo, só come arroz e macarrão. Então, isso é considerado grave, porque a criança não está recebendo nenhum nutriente, né? Ela só está comendo carboidrato. Então, ela vai ter deficiência de proteína, que é muito importante para o crescimento, né, dela. E vai ter a deficiência de praticamente todos os nutrientes ali que vão estar faltando, porque ela não tem esse consumo de frutas e vegetais. Então, neste caso, com certeza, a suplementação é imprescindível. E precisa buscar ajuda profissional para que a gente faça uma coisa que é chamada de esticamento alimentar. Então, quando a gente trabalha com seletividade alimentar, a gente não força a criança a experimentar um alimento, né? Existe uma coisa que se chama a escalada do comer, né? Então, é um degrau por vez que aquela criança sobe, né? Começando a só tolerar o alimento. Então, às vezes a criança seletiva, ela não tolera que você deixe perto dela aquele alimento que ela não gosta, né? Ela não quer ver, não quer sentir o cheiro. Então, o primeiro degrau é esse, é tolerar, né? Então, tem que passar por uma escada até chegar lá no provar, né? Aceitar provar aquele alimento. E é tudo envolvendo o comportamento da criança e a criança é respeitada, né? Para que dê certo. Porque se você for lá misturar escondido, que tem pais que pegam e fazem escondido, não dá certo, né? Então, a gente precisa trabalhar esse paladar da criança com esticamento alimentar, que é você... avançar aos poucos. Então, se ela só aceita amassadinho, a gente vai começar do amassadinho, daqui a pouco deixa um pouco menos amassado para ir aos poucos, né? Só aceita arroz. Então, a gente vai colocar alguma coisinha ali junto com o arroz, devagarinho. E isso é bem pouco mesmo, assim, né? Tipo, meia fatia de cenoura dentro daquele arroz, que ela vai só ver, né? Mas a partir do momento que ela se torna confortável com aquilo, você vai evoluindo. Né? Então, quando a seletividade alimentar é extrema, a gente faz assim, faz o esticamento alimentar, que tá entrando com o consentimento da criança, mas mudanças muito pequenas, às vezes até mesmo usando os industrializados, né? Ela só come marca tal de bolacha. Aquela bolacha, ela vai estar na alimentação da criança, né? A gente não pode tirar aquilo que é a única coisa que deixa ela segura, né? Mas você vai devagarinho mostrando para ela, para o paladar dela, ensinando de novo o paladar dela, na verdade, sabe? Fazendo quase que uma introdução alimentar. Novamente ali, para que ela vá aumentando as possibilidades dela, né? E varia de cada criança. Às vezes é mais rápido para umas, às vezes demora um pouquinho mais. Mas tem que ser feito com um acompanhamento profissional mesmo, né? Para que a gente não traumatize a criança, né? Não faça ela querer parar de comer. Acontece. Acontece de querer parar de comer, ou aquele momento da refeição vira uma guerra, né? O pai gritando, a criança chorando, ninguém come. E assim vai. De uma forma, então, para que as mães, né, consigam inserir no dia a dia, na rotina, para que a criança coma, né, ela ajude essa criança a comer, seria dessa forma que você fala, então, né, com orientação, né, e profissional,
e ela colocando aos poucos, seria nesse sentido. Sim, e algumas dicas básicas, assim, né? Telas, né? Que o que as mães muitas vezes fazem é não tá comendo. Então eu coloco o tablet na frente, eu coloco a TV, e aí a criança fica lá, tipo um zumbi, olhando pra tela e acaba comendo sem ver o que tá comendo, sem mastigar, isso não ajuda. Porque ela tá comendo sem saber o que ela tá comendo. Então, ela vai ela vai continuar seletiva, né? Ela não vai saber se ela tá comendo a quantidade suficiente, ela não consegue se regular ali, né? Porque ela não tá ouvindo ali, não tá na ligação do cérebro com o estômago dela, né? Ela tá ali no automático. E é isso que acontece também com os adultos, né? Que acabam engordando. Então, comendo muito no automático, passa do ponto que tinha que comer. Então, acaba engordando, né? Sim. Então, respeitar isso de não ter as telas, né? Comer com calma, com a família reunida, sendo exemplo, né? Tendo a oferta de alimentos saudáveis e nutritivos dentro de casa, no armário, na geladeira, né? Para a criança visualizar o alimento na casa, mas também visualizar a família comendo esse alimento, né? Porque muitas vezes a família quer que a criança mude o hábito, mas toda a família tem um hábito ruim, né? Sim. Tá todo mundo lá comendo sucrilhos com leite, hambúrguer e querendo que a criança coma brócolis, arroz e feijão, né? Então isso nunca vai acontecer, né? Até uma judiaria para a criança, né? Então, ser exemplo, ter a oferta, não ter telas e evitar os beliscos, né? Então, outra coisa que eu vejo muito, assim, nos meus atendimentos é que as mães, elas têm medo que a criança não coma nada e aí elas ofertam durante o dia muita bobagem para a criança, assim, fora de hora, e aí na hora da refeição ela não tem fome, né? Então, comeu de manhã cedo um achocolatado, né? A primeira coisa do dia já foi um leite com um monte de açúcar, pão com não sei o quê. Aí chega na hora do almoço, ela ainda não tem fome, né? E aí quer que a criança coma. Aí começa a guerra, né? Daí já come só um pouquinho. Aí de tarde ela tem bastante fome, porque ela almoçou mal, né? Aí à tarde, geralmente, é só carboidrato. Então é só bolacha, é só salgadinho, muito carboidrato, né? E aí à noite, entra nesse ciclo sem fim, né? Também não tá com fome porque comeu muito à tarde. Ou daí depois, antes de dormir, acaba comendo de novo bolacha ou alguma coisa fácil, porque não jantou o suficiente, né? Então tem que cuidar com o alimento fora de hora, porque uma criança pequena, ela se enche fácil, né? Então, uma criança, por exemplo, até os 5 anos, vai comer uma coisinha ali de tarde, uma frutinha, né? Às vezes meio ovo, um ovo, e isso já vai ser o suficiente para ela, né? Tu não precisa ficar o tempo inteiro oferecendo, o dia inteiro oferecendo comida, porque na hora da refeição principal, que ela precisa ter todos os grupos no prato, ela não vai conseguir comer. Então, claro que você conhece o teu filho, você sabe se ele tem mais fome ou menos fome, né? Mas se ele não está comendo nas refeições principais, provavelmente você está exagerando na oferta de lanches. Claro. E, assim, de uma forma geral, quando seria a hora de procurar uma orientação nutricional? Vendo algum desses fatores que a gente falou ali antes, né? De repente está com dificuldade para dormir, está com muita irritabilidade, está tendo cansaço extremo, não tem ânimo para fazer nenhuma atividade, está indo mal na escola, não está comendo nada, está cada vez restringindo mais a alimentação, né? Está com dificuldade para experimentar alimento novo. Então, quanto antes, mais fácil de reverter o quadro. Jéssica, e para nós finalizar nossa conversa, que mensagem você deixa para as famílias que estão nos escutando, nos assistindo nesse momento? Olha, a alimentação é a base de tudo, né? Muitas vezes a gente pensa em ter saúde de diversas formas, né? Mas não muda a alimentação. Então a gente deve, claro, procurar fazer atividade física, ter outras fontes de saúde, mas sempre pensar que nós somos os espelhos para os nossos filhos, né? E que essa alimentação que você tem ali, que você está mostrando para ele na infância, vai ser determinante para a saúde dele do futuro, para a saúde dos teus netos, né? E de todo o futuro, né? Que tem pela frente, assim. Então, são coisas tão pequenas que às vezes a gente tem ali o poder de escolher no dia a dia, né? E que se a gente tem dificuldade, se a gente tem dúvida, procurar um profissional vale a pena, até mesmo para tirar essas dúvidas e conseguir dar uma saúde melhor, uma vida melhor, né? E evitar tantas doenças, porque depois,
corrigir é bem mais difícil, Sim. né? Então, prevenir é muito melhor do que tratar. Uhum. Você vai gastar menos, né? Vai ser mais fácil, vai ser mais rápido, sem sofrimento. Sim. E, às vezes, é ali com 5 anos que você poderia estar mudando a vida do teu filho, o destino dele, e aí você não fez nada, com 30 anos vai estar lá tomando várias medicações, com algum problema, às vezes, que já não tem mais reversão, né? Sim. Então, olhar com amor e carinho para alimentação. Jéssica, muito obrigada mais uma vez por ter vindo participar com a gente dessa conversa. Foi muito bom. Obrigada. Como a gente tinha conversado lá atrás, né? Às vezes a gente acha que é uma coisinha e quando a gente começa a conversar, a gente vê que não é só aquilo, né? É uma coisa muito mais ampla que tem por trás da questão nutricional, né? Porque às vezes a gente tem, vamos comer isso aqui que tá tudo certo. E a gente conversando, a gente vê que não, né? Que tem muito mais. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Aguarde os próximos.